Oi, pessoal, tudo bem? Esse vídeo ele é um corte do Provão Paulista do primeiro ano do ensino médio 2024. Se você quiser ver a prova inteira, mais provas do Provão Paulista, links, né, com pasta aberta, com materiais aí para você estudar, muita coisa, tudo na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Beleza. Questãozinha 37, Provão Paulista 2024, primeiro ano do ensino médio. Então, olha só, questãozinha bonitinha aqui, deu 3 tubos de ensaio, um amarelinho, outro verde, outro azul, amarelo, verde, azul. pH, tá aprendendo pH? Responde aí nos comentários para mim. pH menor do que 7, pH igual a 7, pH maior do que 7. Substância 1, 2, 3, hidróxido de amônio, nitrato, oh meu Deus, ácido nítrico, né, que é o HNO3, nitrato de potássio, substância 3. Então, a solução de substância 2 apresentou cor verde? Vamos ler o texto, tem que identificar as cores aqui de cada uma. Em uma aula de química, 3 soluções aquosas foram testadas separadamente usando um indicador com cores. Com cores diferentes para os meios ácido, neutro e básico. Então, é um indicador ácido básico. Se o meio está ácido, está uma cor. Se o meio está neutro, está outra. Se o meio está básico, está outra. A seguir, a tabela apresenta a fórmula das substâncias testadas e a figura representa as cores do indicador. Então, a solução da substância tal apresentou qual cor? O que a gente tem aqui? A gente tem uma questão de química inorgânica, porque a gente tem hidróxido de amônio, ácido nítrico e nitrato de potássio. Você tem que saber identificar essa substância inorgânica e se ela é ácida, básica, neutra, em água. E você também tem que dominar indicadores ácido-base e uma relaçãozinha ali, uma noção básica de pH. Putz, pH menor do que 7 é ácido ou básico? Nossa, eu nunca lembro isso. A gente vai explicar, eu vou fazer uma resolução detalhada aqui para você saber se o pH é ácido ou básico e conseguir relacionar essas fórmulas com a acidez do meio. Se o meio está ácido, o meio básico ou neutro. Então, beleza. Aqui eu já vou adiantar para você, ó, ele não colocou isso. Você vai escrever aqui na hora para a gente resolver a questão em 1 minuto. pH menor do que 7 é um meio ácido. Então eu coloquei de vermelho aqui para facilitar a visão, que amarelo é meio ruim de ver. pH menor do que 7 é um meio ácido. Por quê? Já vou te explicar. Então tem um excesso ali de H+ no meio. pH igual a 7 é um meio neutro, mas esse pH igual a 7 é meio neutro, agora uma discussãozinha um pouquinho mais avançada, a 25 graus Celsius, tá bom? Se você tiver água a 80 graus Celsius, se você tiver água a 5 graus Celsius, o pH neutro não é mais 7, tá? O pH 7 só é neutro a 25 graus Celsius ali na água, tá? Porque esse pH ele tem constante de equilíbrio, tem equilíbrios químicos, coisas que a gente aprende ou deveria aprender só lá no terceiro ano do ensino médio que explica. Então o pH 7 é neutro a 25 graus Celsius e o pH maior do que 7, por exemplo, 10, 12, 14, é um pH de meio básico. O meio básico é que tem excesso, maior quantidade de íons hidroxila OH-. Então olha que bonitinho. Você pinga, coloca a substância na água. Coloquei, por exemplo, o hidróxido de amônio em água. Pinga o indicador, vai ficar amarelo, verde ou azul. NH4OH. Pô, é uma base. Base fica azul. Então, este cara vai ficar azul. HNO3. HNO3 é ácido nítrico, ele vai liberar esse H+. Eu vou colocar as equações aqui para você ver. Vai liberar H+. Se vai liberar H+, o meio vai ficar ácido. Se vai ficar ácido, se eu dissolver HNO3 em água e pingar esse indicador, vai ficar amarelo. KNO3, ele é um sal. Ele libera K+, e libera NO3-, não libera nem H+, nem OH- em água. Então, pela definição lá do Arrhenius, ele é um sal. E ele é um sal neutro, inclusive, que não libera nem H+, nem OH-. Então, uma base vai ficar azul, esse daqui vai ficar amarelo, porque é um ácido, e esse aqui é um sal neutro, vai ficar verde. E aí você acha a alternativa certa, marcou e acabou. Antes da gente chegar na alternativa, né, eu já expliquei aqui rapidão, dá para fazer essa questão em 1 minuto, tá? Se você domina, vamos entender aqui a escala de pH. Então, pH menor do que 7, então a escala de pH não é de 0 a 14, tá? Mas a gente, ali na água, a solução aquosa, a gente trabalha com ela de 0 a 14, mas tem pH negativo, tem pH maior do que 14, mas não vou entrar nisso. Então, pH, a escala vai de 0 a 14 a 25 graus Celsius, né?
Eu já identifiquei as cores aqui das substâncias que eu falei para você, né? Então esse aqui é uma base, vai ficar azul. Esse é um ácido, vai ficar amarelo. E esse é um sal, que vai ficar neutro, vai ficar verde. E aí vamos trabalhar aqui com a escala. Se eu pegar água e adicionar ácido clorídrico, o pH vai ficar menor do que 7. Então, meios ácidos, o pH fica menor do que 7. Por quê? Já vou explicar. Se eu adicionar uma base, por exemplo, hidróxido de sódio, o pH vai ficar maior do que 7. Aí, dependendo da quantidade que eu jogo, vai ficar 8, 9, 10, 14, vai ficar um pH maior. Porque o pH ele tem uma fórmula para explicar. pH ele é menos log da concentração de H+. E aí, quanto maior a concentração de H+, aí essa concentração é assim, ó, 10 a menos 1 mol de H+ por litro. 10 a menos 1 é maior do que 10 a menos 2, que é maior do que 10 a menos 3. 10 a menos 1 é 0,1. 10 a menos 2 é 0,01. E aí o que acontece? Quanto maior a quantidade de H+, menor vai ser o pH, porque o pH ele é dado por essa fórmula. E aí como que você calcula? Por exemplo, eu preparei uma solução de ácido clorídrico e a quantidade de H+ é 10 a menos 4. Esse menos 4 vai aqui para frente, fica menos 4 vira 4, e aí o 10 continua. É a propriedade do log, tá? Tem que aprender a trabalhar com log lá na matemática. O menos 4 vai para frente, menos com menos 4 vira 4, e o 10 continua. Log de 10 na base 10 é 1, menos 4 vira 4. Então, se a concentração for 10 a menos 4, o pH é 4. Se eu tiver um meio básico que eu joguei OH-, esse OH- vai consumir o H+, e a concentração de OH+, de H+, que é o ácido, vai diminuir. Então, por exemplo, eu adicionei hidróxido de sódio, eu adicionei hidróxido de amônio, que é esse cara aqui da substância 1, a quantidade de H+ fica menor. 10 a menos 10 é menor do que 10 a menos 4. Quando o pH, quando a concentração de H+ é 10 a menos 10, o pH vai ser 10. Então, olha só, pouco H+, concentração de H+ igual a 10 a menos 10, pouco H+ leva valores de pH maiores. Então, pH 10, pouco H+, pH 4, bastante H+, pH 1, mais H+ ainda. Então, pHs menores do que 7, ácidos, pHs maiores do que 7, básicos. Isso a 25 graus Celsius. Então, este tubo aqui azul é quando ficar básico, porque é um pH maior do que 7, e esse pH menor do que 7 é quando ficar ácido. E pH igual a 7 é neutro, porque tem a mesma quantidade de H+ e de OH-. Beleza. Ai, Gabriel, mas por que o hidróxido de amônio é uma base? Este cara aqui, ó, hidróxido de amônio sólido, quando você jogar ele em água, ele vai sofrer dissociação iônica, vai separar os íons. O NH4 fica mais, que é o cátion amônio, e libera OH-. Então você tem alguém que está liberando OH- no meio. Liberando OH-, esse OH- vai consumir o H+, ele vai diminuir a quantidade de H+. Se ele diminuir a quantidade de H+, ele deixa o meio menos ácido e aumenta o pH. Por isso que fica azul, por isso que fica azulzinho, pH maior do que 7. Ácido nítrico, HNO3, ele é um oxiácido, que são esses ácidos com oxigênio. O HCl, que eu coloquei aqui de exemplo, é um hidrácido. Você joga ele em água, ele libera H+ e Cl-. O HNO3 ele libera H+ e libera o NO3-. Liberou H+, aumenta a concentração de H+, diminui o pH, porque lembra, né? Mais ácido diminui o pH. A relação é inversa por causa dessa fórmula, por causa dessa forma da gente calcular o pH. Então, HNO3, ácido nítrico, que é o nome desse cara, vai deixar o meio ácido. E o KNO3? Então, o KNO3, ele é o que a gente chama de sal, porque você joga ele em água, ele não libera. Tem a definição de Arrhenius. Qual que é a definição de Arrhenius? Você jogou uma substância em água e liberou OH-, ela é uma base. Você jogou uma substância em água, ela liberou H+, ele é um ácido. E na definição desse cara, né, do Steven Arrhenius, quando você joga uma substância em água, ela não libera H+, e ela não libera OH-, ela é um sal. Então, o Arrhenius, ele definiu assim as substâncias. Base, em água libera OH-, ácido, em água libera OH+, a substância liberou um cátion,
que não é H+, liberou um ânion, que não é OH-, liberou um cátion, que não é H+, aqui é o K+, liberou um ânion, que não é OH-, no caso aqui é o NO3-, é um sal. Então não mexeu nas quantidades de H+ e de OH-, o meio fica neutro, fica esse tubinho verde. Aí a gente vai nas alternativas, questão que você faz em 1 minuto, que a gente está estudando pela questão para trabalhar, entender melhor. Por isso que eu faço demorado as questões. Então vamos lá, ó. Tubo 2 apresentou cor verde? Não, apresentou cor amarela, porque é um sal. Oh, meu Deus, eu ainda coloquei aqui errado, ó. Ele não é um sal, o 2 é um ácido, tá? Coloquei um certo aqui, tá errado isso, tá? Então 2 ficou amarelo, porque é um ácido, tá? Tá errado aqui. 1 apresentou cor amarela? Não, 1 apresentou cor azul e 1 é uma base. 2 apresentou cor azul? Não, 2 apresentou cor amarela, porque é um óxido? Não. O 2 ele é um ácido. Óxido, vou deixar outras questões aí para você trabalhar no final do vídeo. Vai seguindo as indicações, procura no canal que você estuda melhor o que são óxidos. 3 apresentou cor azul? Não. 3 ficou verde. Ele é uma base? Não, porque ele é um sal. 2 apresentou cor amarela? Sim, porque é um ácido. Isso aqui tá errado, tá? Então tá tudo errado no A, no B, no C e no D. Não é sal, não é ácido, não é óxido, não é base. Então é base, ácido e sal. Então o 2 vai ficar amarelo porque é um ácido. Alternativa E, classifiquei como fácil para média, tá? Só conhecer essa definiçãozinha de arrênios, ácido H+, base OH-, sal não libera nem H+, nem OH-, como íons. pH maior do que 7 é básico, menor do que 7 é ácido. E aí ele deu as cores, você tem que trabalhar com isso. Sugestões aí para você. Ah, não, antes das sugestões, pessoal, ó, dá para complicar muito mais isso daqui quando a gente for lá em equilíbrios químicos. O que acontece? A gente vai depois, só vou deixar um spoiler aqui do que você vai ver mais para frente lá em hidrólise salina. Você vai conhecer sais ácidos e sais básicos. Esse daqui ele é um sal neutro. Por quê? Porque o K+ não reage com a água sofrendo hidrólise, o NO3- não reage com a água sofrendo hidrólise. O que seria a hidrólise? Tem alguns cátions que eles vão reagir com a água e formar uma base, vai ter um equilíbrio químico, e aí ele vai liberar H+ no meio. O K+ não faz isso, a gente vai ver isso melhor em hidrólise salina. Tem alguns ânions, por exemplo, acetato. O acetato ele reage com a água e forma o ácido acético, que é um ácido fraco. Por que o nitrato não sofre hidrólise e forma o ácido nítrico? Porque o ácido nítrico é um ácido forte. Então a gente tem que conhecer isso da hidrólise, tá? Para saber se o sal é neutro, como esse daqui, ou se o sal é ácido, se o sal é básico. Depois a gente vai conhecer os óxidos também, óxido ácido, óxido base, óxido anfótero. Então tem muito mais do que só ácido base e sal, tá? Esse daqui é um sal neutro porque não liberou H+, não liberou OH-? Não. Esse cátion K+, e esse ânion NO3-, eles podem reagir com a água, e aí quando eles reagem com a água, que a gente chama isso de hidrólise, pode produzir H+ e OH- e ter sal ácido, sal básico, coisas que você vai ver mais pra frente, tá? Sugestões aí. Uma questão do Enem, para você identificar se as substâncias produzidas vão deixar o meio ácido, vão deixar o meio básico. Bem legal para você também entender um pouquinho de química ambiental, que é os impactos da acidez de compostos inorgânicos. E aqui uma questão sobre indicadores ácido-base, tranquila também, do Provão Paulista do 3º ano do ensino médio da aplicação anterior, do ano passado, né, 2023, para você ver como que caem indicadores ácido-base no Provão Paulista. Tá bom? Vamos continuar?